Lucas 22, versos 54 a 62, a palavra de Deus diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. E pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmava: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo testemunho escrito. E agora concede-nos a tua graça para nos aproximarmos desta passagem com temor, com tremor, e que ao final de tudo teu nome seja glorificado. É a oração que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Você já decepcionou o Senhor Jesus Cristo? Você já fracassou em algum momento da sua caminhada espiritual? Havia prometido fidelidade, lealdade, comprometimento, mas na hora decisiva, em vez de mostrar lealdade, você se mostrou um fracasso como discípulo de Jesus Cristo? Você já pensou em algum dia desistir da sua caminhada cristã, exatamente porque você não foi fiel àquilo que um dia você havia declarado? Essa é a história dessa manhã. Essa é a sua história. Essa é a nossa história. Alguém disse que o sangue de Pedro, ele corre nas nossas veias. Todos nós somos como ele. Temos esses altos e baixos. E esse homem era assim. Era capaz de fazer declarações extremamente profundas. Era capaz de ter discernimentos teológicos que talvez nenhum de nós imagine um dia ter. Mas esse homem também era capaz de chegar até o fundo do poço, dentro daquilo que a gente entende uma vida espiritual. Vamos pensar um pouquinho na história de Pedro hoje. O capítulo 22 deste evangelho é um capítulo que descreve em minúcias tudo aquilo que antecedeu a morte de Jesus. O momento em que Judas começa a tramar com as lideranças religiosas uma forma de entregar a Jesus. Ele está traindo o seu Senhor. O momento que Jesus manda preparar a ceia pascal, porque ele vai se despedir daquele grupo e vai instituir a ceia. O momento quando Jesus vai para o jardim do Getsêmani e ali trava uma luta titânica, uma profunda agonia, antecipando a cruz e a sua prisão ali no horto do Getsêmani. Tudo isso faz parte desse cenário. Mas eu queria chamar sua atenção hoje para 2 eventos importantes, ainda à guisa de introdução. Primeiro, o aviso de Jesus.
A Bíblia diz que Jesus mandou preparar a Páscoa, a última celebração dele. E eles estão reunidos no cenáculo. E eu quero que você imagine essa cena. Todos estão sentados à roda da mesa. Obviamente não uma mesa como essa, com pés que se elevam. A nossa engenharia hoje modificou as mesas como daquela época. As mesas eram rasteiras. Eles estão em volta da mesa. E durante aquela celebração, Jesus vai fazer alguns anúncios. E um deles, Jesus vai fazer diretamente para Pedro. Diz a Bíblia que Jesus se volta para ele, no verso 31 deste capítulo, e diz para ele que Satanás, e Jesus vai dizer que não apenas a ele, mas a todo o grupo, Satanás vos pediu para vos cirandar. Cirandar é peneirar. A gente chama lá no Rio de Janeiro também as peneiras de ciranda, não sei se aqui usa-se o mesmo termo. Coloca-se o trigo na peneira e começa-se a peneirá-lo para separar aquilo que é impuro daquilo que é o grão. Satanás me pediu. E note que Satanás não pode fazer nada sem o consentimento de Jesus Cristo. Tem gente que anda com muito medo de Satanás e, na verdade, deveria ter muito mais temor de Jesus Cristo. Porque Satanás não pode fazer nada sem uma autorização dada por Jesus Cristo. Como disse Calvino, Satanás é um cão na coleira de Deus. Satanás só pode ir até onde o Senhor Jesus Cristo permite. O apóstolo João disse na sua epístola que ainda está aquele que o detém. Ou seja, essa impressão que a gente tem de que o diabo está completamente livre, ela está equivocada. Ele tem limites para agir. E ele pediu a Jesus para cirandar aquele grupo. E ele pediu para cirandar para exatamente separar aquele que é fiel daquele que não é. Embora naquele contexto nenhum deles foi aprovado. Todos passaram pela ciranda. Todos foram peneirados. E nenhum deles se mostrou com substância religiosa e espiritual suficiente. Mas Jesus faz esse anúncio para Pedro. Porque, obviamente, Satanás tem um propósito de cirandá-lo, de destruí-lo, de aniquilá-lo, porque não somente Jesus, mas também o inimigo sabia, de antemão, que Jesus tinha algum propósito especial para a vida de Pedro. Aliás, Jesus havia dito no capítulo 16 que entregava nas mãos de Pedro uma chave com a qual ele ia abrir a porta do reino. Interessava muito a Satanás destruir a Pedro. Interessava muito a Satanás aniquilar a fé de Pedro. Quanto mais é dado a você, mais de você será exigido. Tem gente aqui que sonha realizar coisas grandes para Deus. Quanto mais for dado a você, mais de você será exigido. E mais o inimigo trabalhará para aniquilar a sua fé. Jesus está advertindo a Pedro de uma forma muito solene. Observe que Jesus não disse apenas Simão. Ele disse Simão, Simão. Exatamente como uma mãe fala com seu filho. João, João. Pedro, Pedro. Quando alguém fala assim, está dizendo que eu estou falando é uma coisa muito séria, muito solene, muito grave. E aqui coloque seu nome. Nessa advertência que Jesus replica, Jesus está advertindo a Pedro. Se você estivesse no lugar dele, como que você reagiria diante de uma palavra como esta? Pois veja, em segundo lugar, a atitude de Pedro. Pedro vai responder à advertência de Jesus com altivez, com autossuficiência,
com extrema confiança em si mesmo, ele vai responder, capítulo 22, verso 33, da seguinte forma: estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que Pedro está sendo insincero? Você acha que Pedro está mentindo quando ele diz essas palavras para Jesus? Estou pronto a ir contigo para a prisão e, inclusive, até, se for necessário, para a morte? É óbvio que ele está sendo sincero. Mas sinceridade não é tudo. Você pode estar sendo sincero, mas estar absolutamente equivocado, porque você não se conhece adequadamente. Você pode se achar uma pessoa muito forte, imbatível, e é por isso que muita gente cai, porque confia muito em si mesmo. Acha que pode lidar com os limites da fé. Pedro deveria ter reagido naquela mesa e dito: ó meu Senhor, tenha compaixão de mim. Ó Senhor, me auxilia, me ajuda. Eu sou realmente um homem fraco. O Senhor sabe que eu sou dado a essas oscilações. E se o inimigo pediu a minha vida, me cerca de cuidados, me mostra como eu posso sair ileso dessa prova. Mas ele não foi humilde. E a humildade é um degrau que vai conduzindo você para os lugares mais altos. Em lugar disso, ele disse: eu estou pronto. E a verdade é que ele não estava. Porque se estivesse pronto na hora derradeira, ele teria se mantido fiel e incólume diante da declaração que havia feito. Você está pronto? Se Jesus disser para você hoje: Satanás pediu para cirandar a sua vida, Satanás está armando um esquema, o que você faria? Colocaria a barba de molho? Clamaria a Deus? Faria um momento de oração e dias de oração? Ou você diria como ele: eu estou pronto? Vamos olhar para a queda e para a restauração de Pedro, porque tanto uma coisa quanto outra se dá de forma processual. Ninguém cai de uma única vez. Ninguém cai de um instante para o outro. Sempre que alguém cai, vai caindo aos poucos até que a queda se torna algo absolutamente vergonhoso. O que a Bíblia ensina sobre a queda de Pedro? Em primeiro lugar, olhe comigo a distância de Pedro. Verso 54 diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Na Almeida Revista e Atualizada diz: Pedro seguia-o de longe. Ele não queria perder Jesus de vista, mas ele também não queria assumir as implicações do discipulado. Talvez você olhe para essa cena e diz assim: mas pelo menos ele estava seguindo Jesus. Aqui não figuram as palavras que estão presentes no Evangelho de Marcos. Marcos diz assim: e todos o abandonaram. Todos o deixaram. Marcos diz que todos foram infiéis. Embora Lucas poupe os 12, não vai poupar a Pedro, dizendo que naquela hora derradeira, quando Jesus está sofrendo todo tipo de abuso psicológico, emocional, espiritual, Pedro está apenas seguindo Jesus de longe. Como é que nós estamos seguindo a Jesus? Qual é a proximidade que nós temos do Senhor? Qual é o nosso compromisso e a nossa lealdade com Ele? Onde que está o Pedro que diz: eu estou pronto a ir para a prisão e para a morte? Porque quando chega a hora decisiva,
não apenas do ministério de Jesus, mas a hora decisiva da obra da redenção. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Deus vai se movendo na história. Deus chama Abraão, Deus constitui um povo a partir dele. Deus permite que Israel vá para o Egito. Deus traz esse povo de lá, faz aliança com esse povo. Deus vai se manifestando na história, porque Deus está levando a história para uma hora derradeira, para a hora da morte de Jesus. A hora mais importante da história tinha chegado. Pedro podia ter assumido um capítulo especial naquela hora. Ele, afinal, havia dito: estou pronto. Mas chega a hora decisiva e ele está apenas seguindo Jesus de longe, mirando-o de longe. Como que você está seguindo o Senhor? A queda de Pedro começa não quando ele nega com os seus lábios, mas quando ele começa a negar com a sua atitude. Sou de Jesus, mas não tenho um compromisso próximo com ele. Segunda coisa, a comodidade de Pedro. Olha comigo o texto. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, diz o verso 55, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. A Bíblia diz que havia um pátio. Jesus tinha sido preso no jardim do Getsemane por uma turba liderada por Judas Iscariotes. Daquela prisão, Jesus é levado diretamente para a casa do sumo sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer que naquela casa tem um pátio onde as pessoas estão reunidas. Era à noite, Jesus foi preso à noite lá no jardim do Getsemane. Se você um dia for a Israel, você vai ver que à noite a temperatura cai de forma abissal. E ali estão todos naquele pátio, acenderam uma fogueira, estão se aquecendo em torno dela. E onde que está Pedro? No lugar mais cômodo que ele podia encontrar. Ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Qual é o assunto que está ali sendo discutido naquela roda? Jesus era o assunto do momento. Jesus acabara de ser preso. Jesus está na casa do sumo sacerdote sendo interrogado e acusado pelas lideranças religiosas de forma infame durante a noite, quando o sinédrio não podia se reunir, eles estão reunidos formulando acusações contra ele. E Pedro está onde? Sentado. Sentado com os inimigos. Eu fico imaginando a conversa naquele lugar. O tipo de palavras que saía da boca daquelas pessoas. Gente blasfemando de Jesus. Gente dizendo impropérios a respeito de Jesus. E eu fico imaginando Pedro caladinho no meio deles. Quietinho. Tentando passar incólume. Desfrutando da companhia daquelas pessoas ímpias, mas sem abrir a sua boca para defender a justiça e a santidade do Senhor Jesus Cristo. E note, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, um bandido resolveu enfrentar a multidão dizendo: este homem não fez mal algum. Um bandido defendeu a justiça e a santidade de Jesus quando estava na cruz. Mas esse discípulo, que havia sido chamado, depois de uma noite de oração, que havia sido chamado pessoalmente por Jesus Cristo, este discípulo a quem Jesus havia confiado a autoridade espiritual no seu reino, porque deu a ele uma chave para ele abrir a porta do reino para as pessoas convertidas. Este discípulo está calado, não ousa abrir a sua boca para defender a pessoa de Jesus. Sabe como que a gente chama isso? Deslealdade. Se você está numa roda, você sabe da vida justa de alguém.
E você ouve as pessoas falando coisas horríveis a respeito desta pessoa e você não diz nada. Você é o quê? Você é uma pessoa desleal. Pedro deveria ter se levantado e disse: eu convivo com ele há 3 anos e 6 meses. Ele tem dado exemplo para nós. Ele tem nos ensinado princípios da palavra de Deus. Ele tem revelado princípios que nunca tínhamos ouvido. Ele é o Salvador, Ele é aquele que Deus enviou. Afinal, Ele havia dito isso lá no capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, Tu és o Salvador. Por que Ele não diz isso para as pessoas? Por que Ele se cala? E por que nós nos calamos quando tantas pessoas falam coisas horríveis? E você sabe a verdade e se omite. Você é leal a Jesus Cristo ou você é desleal? Pedro foi desleal. Ele está lá se sentando junto com as pessoas ímpias e blasfemas. Ele está sentado na roda dos escarnecedores. E note que ele havia dito: eu estou pronto. Não, ele não está pronto. Terceira coisa, olha comigo aqui, a negação de Pedro. Ele está ali sentado naquela roda, a fogueira está acesa, e naquele lume, naquele brilho, alguém começa a olhar fixamente para ele, e começa a olhar os caracteres dele, a fisionomia dele, os detalhes que estão presentes nele, e disse: este aqui também estava com ele. Sabe o que eu acho admirável nesta passagem? É que quem está identificando Pedro, em primeiro lugar, não é um soldado, não é uma autoridade romana, nem mesmo um membro do Sinédrio. Quem está identificando Pedro naquela roda é simplesmente uma criada. Alguém que não tinha nenhuma autoridade, pelo menos para prendê-lo ou para castigá-lo. Uma pessoa simples da multidão. Mas como que Pedro responde a esta identificação? Ele disse: mulher, não conheço. Não conhece a Jesus? Conviveu com ele 3 anos e 6 meses? Disse para ele há pouco, ainda quando estavam à mesa da comunhão: eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E agora diz a respeito de Jesus: eu não conheço, não sei do quem você está falando. Todos naquela roda sabiam quem era Jesus Cristo. Jesus é o grande assunto em Jerusalém. Os soldados estão falando sobre ele, todos estão falando sobre ele. Pedro disse: eu não conheço, sequer eu ouvi falar a respeito dele. Daqui a pouco o outro olha para ele e disse: você também é um deles. Pedro diz: o quê? Um homem? Não sou. Eu não sou um discípulo de Jesus. Eu não sou um seguidor de Jesus. Pedro está quebrando todos os vínculos de lealdade, de comprometimento com a pessoa do Senhor. Passado 1 hora, diz a Bíblia, outro vai dizer a respeito dele: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Cada vez que Pedro falava, seu sotaque aparecia. Ele vinha da Galileia, a sua fala o denunciava. Ele também é galileu. Ele certamente estava com Jesus. E Pedro responde: homem, não sei do que você está falando. Marcos 14:71 diz que Pedro naquela hora começou a praguejar. E se você olhar na NVI, a palavra praguejar não está lá. Está lá amaldiçoar. Sabe o que ele chegou a dizer? Eu amaldiçoo esse homem. Eu amaldiçoo qualquer vinculação com Jesus Cristo.
Agora você veja, se Pedro é capaz de fazer uma coisa como essa, o que você é capaz de fazer? Você que tantas vezes, também como ele, diz: eu estou pronto. A nossa altivez, muitas vezes, é o ponto onde começa o nosso fracasso. Ele pragueja. Ele abre a boca para desvincular-se completamente de Jesus Cristo. Quanta deslealdade. Mas como eu disse a vocês, essa não foi uma queda que aconteceu de uma hora para outra. 7 estágios estão presentes na queda de Pedro. Projeta para mim, por favor. Primeiro, Pedro confiou em si mesmo. Nunca confie em você mesmo. Jeremias disse que não existe nada mais enganoso do que o seu próprio coração. Nunca vou cair. Pecado como esse eu nunca vou cometer. Oh, essas pessoas aí que cometem essas coisas, não, eu sou uma pessoa... Nunca confie em si mesmo. Nunca coloque confiança no seu próprio caráter. Lembre-se que você é frágil. Jesus havia dito isso para Pedro lá atrás. O quanto ele era frágil. Simão, filho de Jonas, amas-me? Filho do homem, homem de natureza carnal, você é fraco. Não confie em si mesmo. Segundo, Pedro se vangloriou. Quando Jesus disse para ele: Satanás me pediu para cirandar a tua vida, ele disse: ainda que os outros te abandonem, ainda que os outros sejam infiéis. Ele se coloca acima dos outros. Ele dá nota máxima para si. Ele se acha o suprassumo. Os outros podem te abandonar. Eu estou pronto. Vanglória é glória vazia. A glória deve ser dada somente a Deus e não a nós mesmos. Terceiro, Pedro deixou de quê? De vigiar. Quando Pedro disse: eu estou pronto, Jesus disse: vigie. Vigie. Vigiar é um termo militar, indicando que a gente pode ser atacado a qualquer hora. Jesus mandou ele vigiar porque disse que a carne, ela está suscetível às tentações e às fraquezas. Vigie. Mas em vez de vigiar, diz a Bíblia, ele preferiu confiar em si mesmo. E na hora da oração, em vez de orar, ele dormiu. Quarto, Pedro se envergonhou de Jesus. Imagine naquela roda assumir que ele é de Jesus. Jesus está exposto a todo tipo de agressão, de toda humilhação. Afirmar que ele era de Jesus naquela hora ia implicar em sofrimento pessoal. Alguém ia debochar dele, alguém ia zombar dele, alguém ia maltratá-lo naquela roda. Ele prefere a comodidade, o conforto naquela hora, do que assumir a implicação de ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Quarto, quinto, Pedro procurou a companhia do mundo. Quem são os nossos companheiros? Com quem que a gente anda? Em que rodas a gente anda sentado? Que tipo de conversa tem nessa roda? Pastor pode não ver, a igreja pode não ver, mas Deus está vendo as rodas pelas quais você tem andado. Deus tem visto as companhias com as quais você tem andado. E você sabe aquilo que o apóstolo Paulo disse: as más companhias corrompem os bons costumes. Dependendo de com quem você anda e o tipo de conversa que você anda ouvindo ultimamente, isso vai corromper o seu caráter.
Cuidado. Nós devemos ser amigos das pessoas, devemos testemunhar a todas as pessoas, porque não existe outro meio de trazê-las ao Evangelho. Mas uma coisa é andar com elas para testemunhar, outras coisas é andar com elas para ser cúmplice das suas conversas e dos seus erros. Sexto, Pedro negou a Cristo. E quanta gente está negando a Cristo também? Tem gente que nem precisa dizer, não, eu não conheço. Sua vida, suas atitudes, suas palavras testificam que de fato não conhecem. E por último, Pedro caiu vertiginosamente. Cumprindo aquilo que o Salmo 14, verso 7 declara, um abismo chama outro abismo. Ele fez aquilo que é chamado de o caminho descendente. Ele foi caindo, 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 e começou lá, seguindo Jesus de longe. Daqui a pouco está negando com a vida e com os lábios, daqui a pouco está praguejando, está sentado com os inimigos de Jesus. Veja, esse era o discípulo amado de Jesus. Ninguém cai de uma vez. Vai caindo aos poucos. Como é que você avalia a sua vida? Você está de pé? Já começou alguma caída? Já começou a fazer alguma concessão aqui e acolá? Uma cervejinha aqui? Uma saidinha ali? Um happy hour assim, sem nenhuma maldade? Uma carona assim, sem nem muita maldade? Tem gente que está brincando com fogo. E quem brinca com o pecado acaba queimado pelo pecado. Interrompa a sua queda enquanto é tempo. Quarto lugar, a lembrança de Pedro. Quando ele é identificado na terceira vez, e note que entre a segunda e a terceira vez teve 1 hora de distância. 1 hora é tempo suficiente para você pensar na sua vida, para você refletir naquilo que você acabou de dizer. Pedro podia ter pensado naquela 1 hora, meu Deus, olha o que eu acabei de falar para essas pessoas, disse para elas que eu nem conheço a Jesus, que eu não sei nem quem Ele é. Veja que deslealdade, Senhor, me perdoa. Ele teve tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. E aí na terceira vez, quando ele afirma novamente, homem, eu não sei o que você está falando. Quando ele está falando isto, diz a Bíblia, ele ouve o cantar do galo. E aí ele se lembrou das palavras do Senhor. Diz o verso 61. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Quando Jesus anunciou para Pedro que Satanás tinha pedido para cirandar o grupo, ele disse, não, Senhor, eu estou pronto. Pois Jesus naquele mesmo dia disse para ele, pois eu te digo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não apenas 1, mas 3 vezes. E ele, que havia agido com bastante altivez, aqui vai se lembrar dessas palavras. Foi trazido à mente e ao coração dele aquilo que Jesus havia dito, as advertências que o Senhor havia feito diretamente a ele. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você precisa cair para se lembrar das advertências? Não é melhor você olhar as advertências e manter-se dentro dos limites? Pedro precisou cair para se lembrar da palavra do Senhor. E diz mais, em 5º lugar, as lágrimas de Pedro. Saindo dali,
chorou o quê? Amargamente. Chorou fel. E sabe quando é que ele lembrou das palavras do Senhor? Quando os olhos dele se encontraram com os olhos de Jesus. A Bíblia não disse quando Jesus está na casa do sumo sacerdote, naquela noite, sendo interrogado, acusado, como que Pedro lá no pátio conseguiu ser visualizado diretamente por Jesus. Não sei se havia uma janela aberta ou se uma porta entreaberta. O fato é que Jesus, dentro da casa, olhou para o pátio e o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus. E aquele olhar de Jesus fez Pedro lembrar as palavras que Jesus tinha dito. Um olhar diz muita coisa. É a mãe que olha assim para o filho, nem precisa falar nada. Só em olhar ele já tira seu time de campo, porque ele já sabe. Às vezes é a esposa assim de soslaio na mesa, olha assim para o marido. Ele fala, minha batata está assando. Um olhar. Jesus não precisou de nenhuma admoestação verbal, só um olhar. Pois agora Jesus está lançando seu olhar sobre você. Pense os seus olhos se encontrando com os olhos de Jesus. O que Jesus está dizendo com o seu olhar? Quando o olhar de Jesus encontrou a Pedro, aquele olhar devassou a alma dele, trouxe à tona as mazelas da sua alma. E agora, lembrando as palavras do Senhor, ele chora. E chora amargamente. Ele agora compreendeu o quão desleal ele tinha sido. Quão débil ele tinha sido na sua fé. O olhar de Jesus revela muita coisa. E aqui, louvado seja Deus, Pedro vai agir diferente de Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes também chorou. Mas você sabe que há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. O remorso leva você à morte. O arrependimento leva você à vida. Pedro reconheceu que estava errado e chorou. Judas reconheceu que estava errado e chorou. Mas o resultado é diametralmente oposto. Porque Judas engoliu o veneno e morreu asfixiado por ele. Pedro jogou o veneno para fora enquanto ele chorava. Derramou sua alma, reconheceu a maldade do seu coração. E aqui eu lhe faço uma pergunta: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Eu já disse aqui e vou repetir. Eu venho de uma época da igreja em que nós tínhamos um ato no culto chamado ato de arrependimento. Dava-se um tempo no culto para que nós, os crentes, parássemos, isso não apenas na ceia, mas em todo culto, para o seu momento de arrependimento. Hoje, se nós fizermos esse momento aqui, as pessoas vão se entreolhar e vão dizer assim, me arrepender do quê? A maldade no nosso coração, a dureza no nosso coração. E é por isso que disse William Booth, os nossos olhos andam secos demais. Graças a Deus por aqueles que ainda choram por causa dos seus pecados e que lamentam as mazelas da própria alma. Vou terminar. Há duas coisas importantes que a gente deve observar na atitude de Jesus para com Pedro. Primeiro, na intercessão de Jesus. Olha comigo, capítulo 22,
verso 31 e 32. Jesus disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Deus Filho orou por Pedro, antes mesmo de Pedro negá-lo. Antes mesmo da sua queda, Jesus já estava trabalhando para restaurar a Pedro. Satanás me pediu para cirandar você. E note que Jesus deu autorização para que eles fossem cirandados. Todos os discípulos foram cirandados. Todos os discípulos passaram pela peneira. Jesus deu autorização ao diabo para cirandá-los. Mas uma coisa Jesus não deixou de fazer. Eu deixei Satanás peneirá-los. Mas Pedro, eu orei por você. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que você ainda está sentado aqui, ouvindo a exposição da palavra de Deus, e Deus está dando oportunidade de restauração a você? Porque existe alguém orando por você. Você tem dois grandes intercessores. Romanos 8:26, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por você e por mim. E Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que Jesus está sentado à direita do Pai e Ele intercede por você e por mim, e é para isso que Ele exerce o seu ministério sacerdotal. Jesus está orando por você, intercedendo por você, para colocar você novamente de pé. Louvado seja o seu nome. Você não está de pé porque você é uma pessoa especial, ou porque você tem uma fé retumbante. Você está de pé porque você tem um grande intercessor. E em segundo lugar, a graça de Jesus. Se você fosse Jesus e encontrasse Pedro depois da negação, o que você diria para ele? Pedro, prometeu lealdade, hein? Você disse para mim que estava pronto e negou que me conhecia? Que nunca tinha sequer ouvido falar em meu nome? Você disse que estava pronto e amaldiçoou qualquer vinculação comigo, Pedro? Talvez se você estivesse no lugar de Jesus, você lançaria em rosto a infidelidade e a deslealdade dele. Mas acontece que depois que Jesus ressuscitou, e note que o anjo que estava lá na sepultura, quando as mulheres foram verificar se Jesus estava lá, o anjo, depois de mandar as mulheres anunciarem a morte, a ressurreição de Jesus para os discípulos, o anjo disse assim, e tem um recado especial para uma pessoa. Manda dizer para Pedro que Jesus quer encontrá-lo na Galileia. Você decepciona, você pisa na bola, você erra, e ele ainda dá uma chance. Diga para Pedro, essa é a palavra do anjo na ressurreição, que Jesus quer encontrar com ele. E aí, Jesus vai para Galileia, no seu corpo glorificado. Os discípulos estão lá nas suas pescarias, preparando lá um peixe naquela fogueira. E aí Jesus se aproxima de Pedro. E em vez de dizer assim, Pedro, lembra lá daquela declaração? Jesus nem toca no assunto. Às vezes a pessoa está tão envergonhada, que você não tem nem coragem de pisá-lo um pouco mais, de envergonhá-lo um pouco mais. Você ignora o assunto. E aí Jesus nem toca no assunto, diz assim só para ele, Pedro, eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Você me ama? Você me ama? Aí Pedro envergonhado disse, o senhor sabe que eu amo, né?
Não, mas Pedro, eu quero te fazer uma pergunta. Você me ama mesmo? Sim, Senhor, e o Senhor sabe que eu amo. Ô Pedro, você me ama de verdade? E aí diz a Bíblia que quando Jesus perguntou pela terceira vez, agora ele captou o que Jesus estava perguntando. Na primeira vez, quando Jesus perguntou, ele entendeu assim: Pedro, você gosta de mim? É o que está no texto original. Você gosta de mim? Sim, Senhor, eu gosto. Na segunda vez ele entendeu Jesus perguntando: você gosta de mim? Sim, Senhor, eu gosto. Só na terceira vez é que ele entendeu que Jesus não estava falando de gostar, mas de amar. Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Você errou, você fracassou, mas eu tenho uma tarefa para você realizar. Guarde essa frase, porque eu já a citei aqui algumas vezes. No reino de Deus não tem lata de lixo. Você erra e o diabo diz: está tudo acabado. Você erra e Jesus disse: eu te dou uma nova oportunidade. Vai, toma o cajado e cuida e pastoreia as minhas ovelhas. Curve a sua fronte onde você está. Eu vou terminar por onde eu comecei. O sangue de Pedro corre nas suas veias. Você é o discípulo que tantas vezes promete, mas tantas vezes decepciona. Você fala que vai ser leal, mas na hora crucial você mostra deslealdade. Mas apesar disso, apesar de você não merecer e eu não merecer, o Senhor tem uma coisa extraordinária chamada graça. O favor imerecido. E pela graça Ele dá a você a oportunidade de se levantar novamente da sua queda. Ele te dá a oportunidade para você retomar sua caminhada. O diabo disse para você que está acabado, pois Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Ó Deus, nós somos arguidos, sondados, examinados pela Tua palavra. Tiago disse que esta palavra é como um espelho que reflete exatamente, perfeitamente a nossa imagem. Nós somos como Pedro. Prometemos muito e entregamos pouco. Fazemos profissão de fé extraordinária, mas negamos com a nossa vida. Pedimos-te perdão. E, ó Deus, aqueles que experimentaram uma queda vertiginosa, obrigado porque o Senhor está oferecendo nesta manhã mais uma vez a oportunidade de restauração. Abençoa para que este irmão e esta irmã aproveite a oportunidade para voltar para a caminhada e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Abençoa-nos nesta hora, é o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.